bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje, tudo bem? Tudo bem, Renato, Dri, todas e todos que estão por aí, um prazer estar aqui novamente, mas essa história que o Rovai falou não tem procedência. Eu não mando em nada. Como diria... Cara, manda tanto que vai ter até programa agora aqui na Fórum, velho. Não é bem um programa, é um especial imperdível por dentro da Internet BR. Quem quiser... É um negócio super legal. Quem gosta de tecnologia, quem gosta de entender como funcionam as redes, a gente fez um especial mostrando a infraestrutura da internet. A revista Fórum vai mostrar com exclusividade e é imperdível. Vai ser logo depois do Carnaval. Mas, Renato, concordo com você. Se é correto, se violou a lei, nós não podemos permitir a impunidade. Eu concordo plenamente. Por quê? Porque eles fizeram uma campanha muito grande atacando Lula, o PT, as forças de esquerda de corruptas. E, na verdade, é o contrário. Na verdade, é exatamente o contrário. Então, as provas contundentes que estão sendo trazidas, elas não podem virar algo que premia a impunidade, o ataque à democracia, a prática de crimes, alguns crimes contra a humanidade, outros crimes de extermínio de etnias, portanto, no meu modo de ver, são genocídios e outros crimes de corrupção deslavada. Os filhos do Bolsonaro poderem continuar os seus imóveis aí totalmente livres de investigação, a fonte de renda que esses caras têm é completamente estapafúrdia, é óbvio que é dinheiro vindo da corrupção ou das milícias, é preciso investigar. Se durante um tempo o Ministério Público Federal ficou travado por causa dos bloqueios do bolsonarismo, agora eu acho que eles têm a obrigação de prestar contas à sociedade, de serem o que eles dizem que são, o fiscal da lei, e investigar esses absurdos. Né? Toda hora que você olha, me preocupa muito a infinidade de denúncias que se perdem. Eu acho que eu estou preocupado porque é preciso esclarecer a opinião pública do que a farra bandalheira que esses caras fizeram no governo federal. Cara, toda hora uma manchete, toda hora provas contundentes, provas financeiras registradas digitalmente. Não tem como o Bolsonaro falou, não fui eu que gastei esse cartão, eu passei para o meu filho. Se passou, prevaricou, não pode, né? Ele é responsável por tudo isso. Era isso que eu queria dizer. Muito bom, Sérgio. É isso aí. Driga, Lorenzo. Não, e essa questão aí do cartão corporativo é que nem você falou, cada dia é uma manchete nova. Agora, ele pagou com um cartão corporativo motociata feita durante a campanha eleitoral. É assim, tem outra notícia de hoje, ele sabia que os povos Yanomamis estavam passando fome, Isso. mesmo assim cortou a distribuição de alimentos. Tem que ser, né, para que nunca mais se repita, né, Sérgio? Pode falar. Eu acho, por exemplo, esse caso, eu sei que está sendo denunciado, causou muito espanto, causou indignação, mas veja, eu não sei, nós precisamos deixar muito evidente que é um plano de extermínio de uma população para tomar a terra desses caras. Então, é preciso que a gente faça especiais, que a gente coloque pequenos vídeos na rede, que a gente mostre para as pessoas, que a gente inunde os dutos de desinformação dos bolsonaristas que continuam a pleno vapor, mostrando esse extermínio. Porque você fala, não adianta, agora adianta, sabe por quê? Porque por mais que eles tentam invalidar isso, os vários depoimentos, as imagens, os documentos, as provas contundentes, elas não conseguem ser negadas durante o tempo todo. E é preciso mostrar para esses jovens que se iludiram, para esses senhores, para essas senhoras,
que caíram na esparrela do fascismo, o que foi o governo Bolsonaro contra os brasileiros, contra os povos originários, contra os quilombolas, contra as universidades. A gente precisa mostrar isso. E no caso do cartão corporativo, é um pedaço da corrupção bolsonarista, talvez até o menor, para falar a verdade. É um pedaço da corrupção que a gente precisa também fazer peças mais bem estruturadas e ficar bombardeando. Por quê? Porque eles não podem ficar no esquecimento. Essa situação não pode ficar. Eu vi agora, numa dessas provas que foram captadas, que somaram e dava 4,2 ou alguma coisa, 4,4 milhões de reais, os recursos que ele usou do cartão corporativo quando ele não estava formalmente exercendo a função de presidente. Então, a minha pergunta é o seguinte, Dri e Renato, como é que alguém usa o cartão corporativo da presidência para atividades quando ele está de férias, quando ele está licenciado? Como é que é possível isso? Isso não pode. Isso é extremamente grave. E eles ficam aí, esses dias mesmo eu encontrei esses caras assim, meio lunáticos, que a gente não pode perdoar. Tem que chegar, meu amigo, isso que você está falando é errado. Porque o Bolsonaro é, sim, um corrupto que estruturou a família dele para também assaltar o poder público. Assaltar com rachadinhas, que os processos estão parados. Cadê o Queiroz? Por que o Queiroz ainda não devolveu o dinheiro que ele assaltou dos cofres públicos? Porque talvez as pessoas não saibam. Quando o Queiroz e o Bolsonaro contrataram uma pessoa para ocupar um cargo e tomaram 90% do salário, esse dinheiro ele foi roubado do Estado, de cada um de nós que tá participando aqui e dos brasileiros. Então nós precisamos colocar esse problema. A gente precisa... os 50 e tantos processos de impeachment deles, você pode discordar do fundamento de um ou outro, mas quase todos têm fundamentos cabais de crimes. O que nós vamos fazer com tudo isso? Eu acho que a gente está... Quando a tragédia é tão grande, ela naturaliza o crime. Nós não podemos deixar acontecer isso. Eu estou preocupado com isso, para falar a verdade. É verdade. Ô, Serginho, como é que você está vendo esses primeiros 43 dias de governo? Né? O que você está... Olha, principalmente nessa área de tecnologia, na questão da internet, não sei se já é possível fazer uma análise ou da educação, da universidade pública. Deixa eu te falar, da universidade tem uma esperança muito grande, porque, de fato, os heróicos funcionários públicos de carreira seguraram a estrutura do MEC e não deixaram o MEC desabar. Então, eu queria, em primeiro lugar, como professor, agradecer e parabenizar esses funcionários que fizeram de tudo para impedir que o Brasil ficasse a ser um sistema universitário de nível que ele sempre teve, né? Que ele construiu, na verdade. E na área de educação, a esperança é muito grande. A gente sabe das dificuldades, mas o atual ministério está se empenhando em resolver problemas. O próprio presidente já chamou os reitores, explicou que vai tentar resolver os problemas. Então, há uma esperança muito grande. Há outro tipo de sinal, as pessoas estão mais leves, as pessoas estão confiantes. E espero que se encontrem saídas econômicas, administrativas, para resolver os problemas. Na área de tecnologia, o pessoal ainda está sumindo, Renato, não dá para falar. A gente tem muitas informações duvidosas, né? Porque você sabe que o governo Bolsonaro transformou as estatais de tecnologia em barriga de aluguel das Big Techs. Então, o Serpro é revendedor da Amazon, da Microsoft, e você pega o DataPrev, ele quase foi destruído, quer dizer, ele tem uma estrutura que tem que ser recombinada, que tem que ser recomposta, e a gente ouve boatos de coisas boas e coisas ruins, nós não sabemos o que vai acontecer. Agora, por exemplo, os
think tanks norte-americanos já estão financiando pesquisas, até eu não vou falar aqui com uma grande universidade privada, para atacar a soberania digital. Soberania digital que gerou um manifesto de 600 pesquisadores, ativistas, pedindo para o Lula para construir infraestruturas que permitam dados gerarem riqueza aqui no Brasil e gerarem controle soberano. Mas veja bem, o que acabou acontecendo é que, mal o governo disse que vai assumir essa ideia da soberania digital, você já tem os think tanks americanos organizando ataques com dinheiro. E aí, certamente, vai contar com alguns desavisados que possam ocupar alguns cargos. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é o tempo para se nomear o pessoal nessas áreas. Estou achando um tempo muito longo para a tragédia que está em curso, né? Então, o que me assusta nisso é o tempo de nomeação. Não, acho que o governo Lula precisa articular uma base, sem dúvida nenhuma, mas será que ele tem uma perspectiva de atuar no sentido de usar o poder de compra das estatais para resolver problemas estruturais tecnológicos gradativamente, né, e resolvendo o que nós temos no Brasil? Ou ele vai seguir, por exemplo, já teve gente que não é pelo fato de apoiar o Lula que ele tem que concordar com o que eu estou falando, é óbvio, né? Mas já teve gente que falou, esse negócio, por exemplo, de software de código aberto é coisa de brincadeira de moleque. E, bom, você vê, né? A brincadeira de moleque é o que está fazendo o OpenAI, a brincadeira de moleque é o que está na Microsoft hoje, mais da metade da nuvem da Microsoft roda sobre Linux, e esses caras eram contra, então eles não têm muita moral para falar de brincadeira, e eles estão aí sendo nomeados, né? Então, espero que eles tenham mudado de opinião e que eles possam fazer uma política no mundo onde você vê, né? A China levando pau, a Europa tentando bloquear, você vê a França, né, dizendo que você não pode ter uma nuvem hospedando os dados franceses lá longe da gente. O mercado é fenomenal, né? Sabe o que eles criaram? A nuvem soberana, que fica sob o controle e inspeção da legislação francesa e alemã. Então, e o Brasil não, dados, teve um rapaz aí desses que disse, dados não tem como impedir sua transferência. Claro, você pode roubar dados, né, gente? Mas na hora que você tem uma lei, uma política de pegar os dados da universidade e deixar no Brasil, pegar os dados da educação, colocar no Brasil e colocar em infraestruturas que permita treinar os algoritmos de empresas e instituições brasileiras, gerando riqueza aqui. Então, isso não é uma coisa que os outros não estão fazendo, todo mundo está fazendo. Só que você pega a Eslovênia, que encanta os Paulo Guedes Boys, os caras de tecnologia que assumiram aí, que ficaram com o Paulo Guedes, eles usavam o exemplo da Eslovênia. A Eslovênia tem um problema, gente. Ela tem pouquíssimos dados. Vou repetir isso. Ela tem pouquíssimos dados da sua população para poder treinar efetivamente, para poder gerar uma série de modelos usados na inteligência de máquina. O Brasil tem muitos dados. Muitos dados. Sabe o que ele faz com os dados? Entrega para fora do Brasil para treinar a inteligência de Big Techs. Isso está errado. Isso é um problema estrutural. Essa dependência tecnológica, tal como o racismo, é um problema estrutural do Brasil e precisa ser enfrentado. De uma vez? Não. De uma vez é impossível. Gradativamente, mas precisa começar. Então, a minha avaliação, Renato, é que, portanto, eu não sei para onde vai ainda as coisas. Mas o começo do governo, em geral, eu não sei o que vocês acham, eu estou achando nas áreas cruciais muito bom. É um começo de governo, eu diria, no mínimo esperançoso, e ele está. E vai ter batalhas, né? Você sabe, né? Você vê a questão dos juros, né? Adri e Renato. Né? É uma questão que a gente precisa fazer especiais, esclarecer. A Revista Fórum tem um papel nisso, porque precisa esclarecer
que nós estamos pagando com dinheiro público o sucesso, lucratividade dos banqueiros, cara, dos rentistas. Serginho, você chegou a ver os extremistas? Não vi. É bom? Vale a pena. Olha, cara, é interessante. Tem muita gente que a gente conhece está ali, sabe, Serginho, conversando sobre a questão, e eles fizeram reportagens. Eu não cheguei na parte ainda, mas eles monitoraram via uma garota, a Cecília, sim, que é uma personagem, as comunidades extremistas do bolsonarismo. Essa parte a gente não chegou. Mas, ao mesmo tempo, eles conseguiram acompanhar a vida de extremistas bolsonaristas por muito tempo. Olha só. Convenceram alguns deles a se deixar filmar. Os caras devem estar mortos de raiva agora, né? Mas, assim... E aí você vai vendo o dia a dia, uma empresária que virou extremista, o outro, a Sarah Winter, que se deixa filmar, conta a história dela. Esse policial que matou a namorada lá e virou deputado, que diz que é ucraniano. Paulo Bilinski também fala ali, conta. Ele fala uma hora, Serginho, o seguinte. Sim. Que na semana seguinte que teve o episódio, quando ele saiu do hospital, que ele teria tomado 6 tiros e ela teria se suicidado depois. Só que ele não morreu. Essa é a história dele. Sim. A família dela acha que ele matou ela. Então, mas assim... Aí ele vai para o hospital, sai do hospital e vai para um clube de tiro. Ele pega a arma, com ela, segundo ele, cheirando sangue, e usa ela para fazer o alvo. O alvo. E ele se sente bem. Aí eu te pergunto, né, Serginho, nós estamos lidando, você que acompanha muito esses fenômenos extremistas na internet há bastante tempo. Talvez tenha... a gente nunca tenha tido extremistas tão violentos nos últimos... Desde a Segunda Guerra Mundial no mundo. Eu nem vou falar do Brasil. Não. Você vê que eles estão armados até os dentes e eles têm ódio profundo. Na hora que você vê eles falando dos petistas, da esquerda, da democracia, do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes, de jornalistas, eles querem matar, eliminar. Cara, eles treinando tiro, velho, eles estão sendo filmados, eles não estão sabendo que é o meio que o pessoal que está fazendo uns filmes aí e tal, deve ter, né? E aí você vê esses Zembinsky, esse pateta desse policial, ensinando as senhoras de 60 anos a atirar, cara. É uma coisa, uma psicopatia. E elas estão ali falando assim, agora eu me sinto segura. Provavelmente ela nunca vai ter um confronto, mas eu vou lutar pela pátria. Os caras incorporaram essas teses, cara. Você tem visto na tua análise de dados também isso aumentando? E você acha que a interrupção do governo Bolsonaro pode diminuir isso? Ou a lição americana nos mostra que não é tão simples? Não é tão simples. A gente tinha, né, Rovai, até já dito, eu tinha uma frase, não está no nosso livro lá, mas a frase que eu disse já algumas vezes aqui na Fórum, né? Eu não vi em nenhum lugar onde o fascismo foi convencido por argumentos a deixar de ser fascista. Eu nunca vi. E isso eu não estou querendo dizer que você tem que tratá-los com violência, mas você tem que tratar como um fenômeno muito perigoso e aplicar a lei, muitas vezes. Ou aplicar a lei significa o que eles cometerem de crimes, eles têm que pagar. Então, eu acho que, mesmo nos Estados Unidos, lá numa situação um pouco mais complicada, porque lá tem uma interpretação do que é liberdade de expressão que aqui a gente não tem. Né? Porque se eu ameaçá-lo, isso você pode dizer, sua liberdade de falar o que você quer, só que você cometeu um crime de ameaça. Então você vai
ser considerado por isso, né? Então, o que eu acho que está acontecendo é que o Bolsonaro, ele tentou articular o golpe, não deu certo, eles erraram, porque eles são muito ruins, ainda bem, eles erraram na operação e não conseguiram fazer o golpe, mas teve aquelas cenas absurdas do dia 8 de janeiro. Só que o Bolsonaro teve que recuar, porque a justiça agiu de pronto, o ministro do Lula, Dino, agiu de maneira correta, só que a gente tem dois problemas. A gente precisa mexer na tutela militar, que dá guarida a esse pensamento golpista o tempo todo, que permitia que essas senhoras e esses caras em surto fossem na frente do quartel. Pedir golpe militar é o artigo 142 da Constituição. Precisa mudar isso com urgência. Precisa enfrentar essa tutela militar ali. Segundo, tem um outro problema. O Bolsonaro, ele vai começar a aparecer. Ele já está nos Estados Unidos fazendo reuniões e tal. Eles vão organizar as hordas de raiva, as ondas de violência. Ele precisa disso, senão ele perde força política. Então, ele tem que permanecer com as pessoas em surto. O termo é surto mesmo. Por quê? Porque você suspende parâmetros da realidade e faz as pessoas aderirem a isso. Então, isso se faz com muita emoção, com muito ataques a valores que as pessoas, dependendo de cada grupo de pessoas, colocam em risco a sua existência. Então, isso junto com um fenômeno do fundamentalismo religioso. Não é todos os evangélicos que são fundamentalistas religiosos, mas existem grupos muito numerosos que, se você for ver nos ataques em Brasília, tiveram um papel crucial, seja na articulação pelo Telegram, WhatsApp, seja por organizar efetivamente caravanas. Então, o que nós estamos vivendo é aquilo que a gente já sabia que ia acontecer. O fascismo não vai se dispersar. Por isso que a batalha ideológica, a batalha cultural e legal precisa ser articulada, precisa entrar em ação. Então, por isso que eu digo, né, nós não podemos deixar... os crimes que esses caras cometeram precisam ser punidos efetivamente. Mas isso é uma parte da história. A outra parte é enfrentar, na verdade, o culto ideológico que eles têm, essa tentativa de... Pra você ter uma ideia, eu estava indo gravar um dos episódios do Por Dentro da Internet no Brasil, eu estava num Uber. Um cara super gente boa, falando comigo, fecha o vidro, que senão vão roubar o teu celular. Aí ele diz, mas tá tudo tão ruim, né? Por quê? Porque agora roubar celular não é mais crime. Eu falei, amigo, da onde você tirou isso? De um site super sério. Eu falei, cara, se tem uma coisa, eu não preciso nem entrar no teu site. Seu site não é sério. Esse site é desinformação. É um site de mentiras. Ele é mesmo? Eu falei, vem cá, cara. Se eu entrar no supermercado e roubar uma latinha de doce, eu vou ser preso? Claro que vai. Eu falei, então você acha que vão liberar roubo de celular? Aí ele, não, puta, você tem razão. Eu falei, então, cara, esse cara provavelmente não é um fascista, não é um bolsonarista, mas cai na esparrela, que é de ganchos para pegar o que mobiliza o cara, o medo dele, porque de fato ele relatou várias coisas horríveis que acontecem na rua. Eles pegam o gancho, traz esse cara e vai contaminando, vai criando uma apreensão tóxica. Então, nós precisamos fazer muitos contrapontos. Espero que a gente consiga organizar coletivos de ação, coletivos de cuidados na periferia. As pessoas não podem enlouquecer nesse sentido. A vida está muito dura, o neoliberalismo destruiu o país, está destruindo. Enquanto a gente recompõe com renda, com política, a gente tem que recompor com o cuidado, com a solidariedade também. Então, é preciso coletivos de cuidados. Aquilo que tinha coletivo contra a carestia da vida, que a Irma Passoni em São Paulo fazia, que os vários padres da Igreja da Teologia da Libertação faziam,
é preciso fazer hoje com cuidados, porque se o cara fica muito com medo, muito aloprado, o que ele faz? Ele está vulnerável para ser capturado pelo surto fascista, que é o que eles querem montar no Brasil. Então eu acho isso. E é engraçado, Serginho, porque assim, tem até um personagem nesses Os Extremistas, estou falando um pouco da série, mas tem a ver com o contexto geral, né? Que é um cara que trabalha, um garoto de periferia, que trabalha para sites desinformativos, para candidatos de extrema-direita com desinformação. E ele diz, olha, para mim é um trabalho, tipo, né? Eu estou aqui, eu ganho meu salário, pago minhas contas, eu sei como faz, eu sei o que as pessoas acreditam. Aí ele era um gamer viciado em jogos de disputa e tal, e ele trata como se o... Vai falar, para mim isso é um grande jogo. Eu preciso atuar, né, e fazer com que mais gente acredite que existe uma madeira de piroca. E eu chego aqui, vou ali na frente conversar com a minha vizinha, vejo ela assustada com essa história, eu falo, tá vendo? Deu certo. Deu certo. Pensando em o que as pessoas vão acreditar. Então, como convencer a vizinha dele, da periferia, da existência de uma madeira de piroca. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa que é muito propenso a essa lógica. É o seguinte, as plataformas, para manter elas trabalham com engajamento. Quanto mais engajamento, melhor para elas. Engajamento é presença, é comentário, é você participar. Então, eles trabalham uma coisa que a gente sabe há muito tempo com técnicas de gamificação. Que você vai conseguindo coisa, vai ganhando e tal. Esse carinha, provavelmente, sem essa teorização que eu estou fazendo, ele aplica essas técnicas de gamificação e de engajamento. E as pessoas vão entrando, porque elas estão acostumadas, porque essa é a lógica da plataforma, ou das plataformas. E ele sabe fazer bem, e ele vai engajando as pessoas. E isso é um puta de um problema. É claro, para ele é um trabalho, mas espera aí, no game, quando ele mata monstros, inimigos, etc., ele não tem nenhum efeito para fora das telas do computador. Aqui ele está tendo, né, gente? Então... não é um grande jogo, é um jogo onde o que está em jogo é a vida das pessoas, é o avanço do fascismo. O fascismo está trabalhando isso. E para que a gente possa contrapor, a gente tem que também pensar em a gente regular essas plataformas, tá? Regular essas lógicas aí absurdas. E a gente precisa fazer luta política e cultural. Se o Gramsci, Antônio Gramsci, estivesse vivo, ele estaria dizendo que luta ideológica se faz também com aplicativos, com tecnologias, com as redes digitais, ou principalmente por elas, né? Principalmente por elas. Não exclusivamente, porque você tem que ter momentos presenciais, encontros, ações, interações, que é o que as pessoas... É só a gente ver na pandemia as crianças e adolescentes, os caras queriam morrer. Precisa do contato, precisa da relação. Mas onde eles estão articulando esses contatos e interações é para as redes também. Então, nós precisamos fazer, na verdade, ações que a gente, insisto, consigamos atuar sobre esse plano cultural. Para ser bem claro, lá nos anos 60, a União Nacional de Estudantes, tinha os Centros Populares de Cultura. Foram muito importantes para criar uma luta de resistência cultural, gerou coisas fenomenais, artistas importantes, até novelistas da Rede Globo saíram daquela perspectiva. E hoje? Hoje também é o contrário, a gente está fazendo o que o YouTube quer. Ou será que a gente precisa ocupar o youtuber com a nossa linguagem e utilizar, inclusive, essas dicas da rede para poder melhorar o debate de valores, o debate de ideias, porque é o que isso vai rolar o tempo todo. Não adianta. É agora a hora de falar. Vem cá, a gente tem que deixar mesmo uma mulher morrer porque tem uns imbecis que falam que o aborto é coisa do demônio? Será que é isso mesmo? Será que a gente tem que aceitar
essas agressividades contra as mulheres que esses caras querem cultuar o tempo todo? Será que a gente tem que aceitar esse preconceito velado, que agora eles mudou o governo, eles estão tomando mais cuidado contra negros ali? Será que a gente tem que aceitar tudo isso ou a gente tem que ampliar a nossa força, ampliar e colocar o problema, inclusive, do que é um problema estrutural do Brasil, que é a concentração de renda? Né? Não dá para aceitar isso. A gente já está com o Carlito Neto aqui, que Carlito Neto, historiador. Eu vou ter que ir embora. Só que tem uns superchats para você, Serginho. Eu queria só ler aí você. Quando a gente sobe o Carlito Neto, Serginho responde superchat. Não, o pessoal fica bravo. Seja bem-vindo, Carlito. Bem-vindo, Carlito. Olha prazer estar aqui com você. Deixa eu só acender minhas luzes aqui enquanto o Serginho responde aí, que eu deixei as luzes aqui do fundo apagadas. Fala aí, Carlito. André Muniz. Sérgio, por que ainda não se pensou numa nuvem nacional para a infraestrutura, ao menos para órgãos públicos? Temos tecnologia e competência técnica. Tem também o Joaquim Silvino. Serginho, acabaram com o software livre na DataPrev, por consequência no INSS e na própria DataPrev e software proprietário. Software proprietário, né? Da ideia à chama, sou docente da universidade pública há 30 anos e descobri que só poderei aposentar com 40 anos de trabalho aos 65 anos. Isso mudará? Um salve gigante para a TV Fórum. Joaquim Silvino. Serginho, quando vamos investir em programas sobre a internet? Conhece o canal CyberDef? Aqui na Fórum, terça que vem, né? Estreia É terça que vem ou é depois do Carnaval? Depois do Carnaval, né? Eu acho que é depois do Carnaval. O que vai começar a rolar aí na Fórum, então o pessoal está combinando aí, Rovai, eu não sei o detalhe, é botar uns dropzinhos, umas partezinhas para as pessoas irem vendo, né? Mas tem 10 episódios imperdíveis, hein, cara? Imperdíveis. Sobre o... Muito bom. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem a Anne Sérgio, como vocês veem a possibilidade de executar efetivamente um plano de regulamentação das mídias e Big Techs? A influência é instantânea e as consequências imensuráveis. Deixa eu só falar aí. Primeiro, um abraço aí, Carlito. É um prazer estar aqui com você. Eu vou ter que prazer é meu, Serginho. Sempre que eu estou aqui com você é um prazer para mim. Opa! Mas deixa eu só falar umas coisas que eu não vou conseguir responder quando eu não anotei tudo. Mas já fica... Mas eu acho que teu microfone cortou. Espero que você tenha me ouvido. Não, ouvi. Eu vou só falar um negócio. Nós temos toda a condição de ter um ou alguns data centers que hospedem os dados do governo federal e permita trabalhar algoritmos de inteligência de máquina, treinar algoritmos do próprio governo federal e das universidades. A gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso, e eu espero isso desse governo. Isso não significa impedir o uso de outras tecnologias, de outros data centers, de outras empresas, não, mas significa ter os nossos, e ter estratégia, e ter ganho econômico. E a segunda coisa é o seguinte... eu acho que tem várias coisas acontecendo que são positivas na sociedade civil. Você pega os movimentos sociais brasileiros estão indo para ter tecnologias, para tratar de inteligência artificial. Você tem o MST, você tem o MTST, você tem os direitos digitais, você tem o Maria Lab, você tem várias coisas acontecendo e eu acredito muito num avanço. E nós temos lá na Secretaria de Política Digital uma pessoa que historicamente luta pela democracia, que é o João Brant. Eu acredito que ele vai fazer um processo muito sério de regulação da internet. Não pode ser afoito, porque os caras das Big Techs vêm para jogar na tua jugular. Tem que ser envolvendo a sociedade civil, envolvendo as entidades, mas isso eu acredito que nós estamos bem guardados lá. Valeu, pessoal. Obrigada, tchau, Sérgio. Renato. Falou, Carlito. Tchau. Falou, tchau.